Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Lucas, capítulo 22, vamos ler do verso 1 ao 6 e vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus, acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, é o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor diz assim, a respeito, o complô, né? O complô contra Jesus. Estava, pois, perto da Páscoa dos pães asmos, chamada Páscoa. Então ali era a Páscoa onde eles celebravam a saída do povo de Deus do Egito, quando o Senhor libertou. Páscoa, né, em hebraico significa Pesach, que é o mesmo que passar por cima. Era onde Deus, ali, depois de ter derramado as 10 pragas sobre o Egito, e Faraó não cedendo para que o povo pudesse ir cultuar ao Senhor, o Senhor ia mandar a 10ª praga, que seria ali a morte de todos os primogênitos, onde Deus deu uma ordem para que o povo, cada um de sua família, cada família, matasse um cordeiro perfeito e ungisse os umbrais da porta com aquele sangue, para quando o anjo da morte passasse, não iria ter a morte sobre aquele primogênito, porque ele estava consagrado ao Deus poderoso de Israel. Então, né, todo o povo ali celebrava nessa mesma data ali a liberdade da escravidão. Então, nós lembrando que eles estavam comemorando a liberdade da escravidão do Egito. E logo ali, né, Jesus estava ali, né? Estava perto dessa comemoração, ó. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamado Páscoa. Então, estava perto de acontecer essa festa, aonde se comemorava a liberdade do povo da escravidão, aonde eles também, além de pegar esse sangue e pôr nas portas, eles assavam esse cordeiro com ervas amargas, comiam pão sem o fermento, porque não daria tempo de levedar aquela massa, e sairiam, né? Iriam ser libertos ali. Por que o cordeiro era assado com ervas amargas? Para que o povo lembrasse o quão duro foi a vida deles no Egito, na vida de escravidão. Trazendo para nós, né, nós podemos ver que nosso Jesus foi o que nos libertou da escravidão. Que nós venhamos lembrar o quanto era difícil sem Cristo. E com Cristo agora nós temos a livre acesso ao Pai. Nós não estamos mais em uma vida de escravidão. Não podemos viver como escravo se já somos libertos para a honra e glória do Senhor. Nós temos que servir a Deus de todo o coração, com ousadia, porque Ele nos chamou com um espírito de ousadia e não de covardia. Amém? Então, eles não... Ali o pão significando Cristo que vem e tira o nosso pecado. O fermento significava o pecado, né? Ali, então, Jesus é o pão puro, perfeito, e o fermento, o pecado que estava no meio do povo. E o amargo naquele cordeiro era para que eles lembrassem o quão era ruim viver sem Cristo. Eles sem Cristo, a carne ali, né? Sem Cristo, sem o sangue, porque já tinham tirado o sangue daquele cordeiro, era muito difícil. Isso quer dizer, nós humanos, sem o Espírito de Deus, somos nada. Nós, sem o Espírito de Deus, nós somos apenas carne amarga pecadora, né? Olha que lindo o Senhor falando conosco no dia de hoje, nesse único versículo, mas, né, trazendo para nós aqui, depois dizendo, não era a respeito disso, né, mas Deus foi me levando a isso. Deus livrou o povo do Egito, foi um livramento da escravidão física e espiritual. Eles saíram do Egito, mas infelizmente muito deles carregou os costumes do Egito em seus corações. Então, Jesus aqui estava perto de acontecer essa festa onde eles comemoravam esse significado, a liberdade deles do Egito. E diz ali, então, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matar, porque temiam um povo. Então, quem procurava matar a Jesus era o próprio povo de Deus, eram os próprios líderes ali, religiosos. Se fosse no dia de hoje, não seria diferente. E não é diferente, muitas das vezes, no meio do povo de Deus, né? Aonde procura hoje eu falo que Satanás, ele não tem muita dificuldade, né? Porque o povo mesmo começa a perturbar o outro, a defamar, a procurar como matar, né? Infelizmente, porque temiam o povo. Eles não deveriam temer o que o povo iria fazer com eles,
povo achava, mas eles deveriam temer a Deus. E quando nós tememos a Deus, nós vamos ter decisões mais sábias, porque nós vamos tomar nossas decisões com base naquilo que Deus está nos direcionando. Isso nos chama para uma comunhão com Deus, porque quando nós temos uma comunhão com Deus, nós não vamos errar, nós não vamos falhar, nós vamos estar no centro da vontade do Pai. E se Deus está conosco, Ele nos dá o livramento que é necessário, assim como Ele deu o livramento para o povo que estava lá no Egito. Ele enviou Moisés para salvá-los, instruiu para que eles não perdessem os seus primogênitos e eles saíssem em segurança. Então, continuando o verso 3, que diz assim: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número 12, e foi por seu próprio caminho, e falou com os escribas do sacerdote e com os capitães de como lhe entregaria. Veja, o Espírito Santo de Deus deixou bem claro aqui, né, que o qual era um dos 12, que deixou bem ressaltado que Judas, ele era um dos 12, um que comia na mesa com o mestre, um que tinha comunhão com Deus, o quanto ele tinha oportunidade de crescer na presença do Senhor, mas ele rejeitou a oportunidade. Então nós trazemos para nós, o que nós temos que tomar cuidado? Nós somos parte da família de Cristo, comprado pelo sangue do Cordeiro. Ali eles comemoravam um cordeiro, um cordeiro animal, né, simbolizando o próprio Cristo que estava ali diante deles, onde eles mesmos iriam crucificar a Cristo, que era o cordeiro perfeito, agradável, né, irrevogável. Nós temos que tomar cuidado para nós não nos tornarmos um Judas, que estamos sentando à mesa com o Senhor e estamos deixando o pecado nos contaminar. E quando nós vemos, nós já estamos ali contaminados e negando a fé em Cristo. Porque aquele que se contamina com as coisas pecaminosa, eles vão se distanciando da verdade que é Cristo e eles começam a trazer as próprias verdades deles para justificar aquilo que é erro. Então, nós temos que tomar cuidado, olhar para isso, né, para essa forma que Judas teve a oportunidade, que nós não venhamos negar as oportunidades de estarmos em comunhão com Deus, com Cristo. Não venhamos negar, ele era um dos 12. O Espírito Santo de Deus deixou bem aqui declarado. Ele não foi de uma hora para outra tomado. Ele com certeza deixou a ira por algum momento ir levedando o teu coração, né? E ele foi pelo seu próprio caminho. Não era a vontade de Deus. Ele escolheu os seus caminhos. Quantas das vezes também, trazendo para nós temos que vigiar aqueles que estão em comunhão conosco, aqueles que estão à mesa conosco. Porque quem ali foi e traiu Jesus, o Jesus Santo Poderoso, né? Também pode fazer conosco. Nós temos que vigiar ali aqueles a quem nós trazemos à mesa conosco. Assim como Jesus foi traído por alguém bem próximo, nós temos que estar sempre pedindo a proteção espiritual do Senhor, de Deus, para que Ele nos revele, né? Para que nós venhamos orar, interceder por alguém que possa estar assim, né, dominado por Satanás, né? Judas Iscariote ali diz, e ele foi ao seu próprio caminho e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Ele se entregou, entrou, porém, Satanás em Judas, ali dizia. Então que nós venhamos todos os dias orar a Deus para que o mal não entre no meio daqueles que estão sentados conosco, para que o mal não venha possuir aqueles que estão com intimidade conosco, né? Porque nós sabemos que a luta não é contra a carne, mas sim contra potestades espirituais, né? Então, nós temos que interceder, ficar atentos quando o mal está tentando entrar no meio da nossa, né, da nossa vida, da nossa família. Nós temos que estar atentos, né? Nós temos que estar atentos e repreender no nome de Jesus, os quais se alegraram. Então, aquele povo que era o povo de Deus, né? Eram ali os sacerdotes, os escribas, eles se alegraram, né? E convieram-lhe a dar dinheiro. Eles se alegraram e compraram ali aquela oportunidade que Judas estava dando a eles de crucificar a Cristo, né? Jesus iria passar mesmo pela cruz, mas ai daquele por quem ele foi entregue, né? É como assim, todos nós iremos um dia irmos para Deus, mas ai daqueles que põem a mão no filho, no servo,
um escolhido do Senhor, né? Então, é o que o Senhor ali estava dizendo, Judas, ele escolheu o seu caminho. Tem o bem e tem o mal diante de nós. Tem o jeito certo e o jeito errado. O Senhor nos deixa o caminho para seguir. Judas tinha a escolha. Ele era um dos 12. Ele menosprezou a oportunidade, grandiosa oportunidade de ser lembrado como um servo de Deus, né? Que nós possamos agarrar essa possibilidade que Deus nos deu quando Jesus foi crucificado na cruz. Quando Jesus foi o cordeiro manso e humilde. Assim como comemoravam a Páscoa, agora nós temos total liberdade de comemorar a Páscoa todos os dias. Todos os dias é dias de comemorar a vida, né? A morte e a ressurreição de Cristo para a nossa salvação, para a remissão dos nossos pecados. Jesus veio e nos libertou. E no verso 8 diz assim: e ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Então, ele tinha ali se entregado a ganância. Ele se entregou. Olha o que um homem pode fazer por causa de dinheiro ou por causa de status, né? Ele entregou o cordeiro manso, humilde e verdadeiro, né? Ele era um discípulo e ele perdeu essa oportunidade. Ele, né, deixou de seguir a Cristo, ele deixou de ser honrado pelo reino de Deus em troca de algumas moedas, em troca de algo que levou ele à condenação eterna, algo que tirou a paz deles. Olha para você ver como o pecado não vale a pena. Ele ali permitiu pensar no dinheiro, na ganância, na inveja. Não sei o que moveu o coração desse homem, mas a Bíblia não especifica, mas ele estava tomado por Satanás. Por isso nós temos que nos colocar diante dessa história e pensarmos: o que eu faço tem agradado a Deus? Porque nós somos hoje um desses discípulos do Senhor. Nós somos agora chamados discípulos de Jesus. Nós sentamos à mesa uma vez por mês e todos os dias renovando a nossa aliança com Cristo. Ao orarmos, ao darmos testemunho, nós temos que estar com as nossas vestes limpas. Mal sabiam eles ali que estava perto da Páscoa e o Cordeiro verdadeiro, único e irrevogável, inquestionável, estava diante deles. Mas eles queriam crucificá-lo de uma forma desonrosa. Aleluia! Então, nosso Jesus, ele foi crucificado durante essa festa da Páscoa, né, judaica. E Jesus é o nosso Cordeiro perfeito, agradável, aquele que passou pela morte, ressuscitou e nos trouxe a alegria de estarmos conectados com o Pai. Ele veio para nos dar livre acesso ao Pai, nos deixou o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, o nosso amigo. Se você tem algo em teu coração que não tem agradado ao Senhor, se você pecou contra alguém, né, se alguma forma aí a ganância tem feito morada no teu coração, se de alguma forma a avareza tem tomado conta do teu coração, algo, né, um vício, algo que não agrada ao Senhor, seja uma mentira, uma fofoca, uma inveja, não sei o que tem tomado conta da tua vida, né? A falta de paciência. Clame ao Senhor para que você venha usar os dons que Deus já te deu. O Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você. E você tem os frutos do Espírito Santo de Deus. Basta você exercê-los. Começa a exercer, né? Dizer eu não consigo é uma mentira. Porque quando nós estamos diante de pessoas que realmente ali tem algum valor para você, você vai procurar se comportar da melhor maneira possível. Então, muitas das vezes é o caráter. Você tem que decidir mudar o teu caráter, dar um passo para estar na presença do Senhor com dignidade, amor e alegria, confiando que Ele está no controle de todas as coisas. Então, essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Sente-se à mesa com o Senhor. Não dê ouvido para as ofertas do mundo. Não seja como Judas, um discípulo que menosprezou as oportunidades. Que nós não venhamos desprezar as oportunidades que Deus dá para nós fazermos parte da família de Deus. Ele era uma peça importante, um discípulo que iria ali dar frutos e ele preferiu vender a oportunidade dele de trabalhar para o reino em troca de algumas moedas, e logo em seguida foi a perdição dele, aonde ele não aguentou e não suportou o peso da culpa. Não permita
a ganância, o mal, seja lá o que está rondando a tua mente. Você é serva e servo do Senhor. Viva para Cristo, o Cordeiro vivo. Esse sim, a nova aliança que veio e agora ele foi o único cordeiro necessário lá na cruz. Não é necessário mais pagar nenhum preço por ninguém, porque Jesus já pagou. Basta você clamar a ele, que ele vem em teu socorro e te socorre. Você é parte da família de Cristo. Se você já aceitou Jesus como teu Salvador, você tem livre acesso ao Pai. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que você possa agarrar essa palavra e fazer o conserto que for necessário para com Deus. Vigiar, né? Vigiar e orar sem cessar. Estar atento, né? Atento com aqueles que estão ao teu redor também. E atento com como você vai agir diante de Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida, para o dia de hoje. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra. Abençoa, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã. Repreende a fúria do inimigo, é o que eu te peço no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.